Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus está no segunda epístola de Pedro, segundo Pedro 1 e 21. Segundo Pedro 1, 21. A Bíblia diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Diz assim: porque a profecia, segundo Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. É verdade, irmãos. Toda a Bíblia é a verdade. Mas isso aqui é a verdade. A profecia, ela existe. Eu até preguei na igreja um dia desse, que ela está desaparecendo da igreja, a profecia. E mostrei na Bíblia que o apóstolo Paulo diz que é dom do Espírito Santo e que um dos dons mais perfeitos da igreja é a profecia. Em outros lugares a Bíblia diz que se não houver profeta, o povo se corrompe. É como Deus que entregou os dons para a igreja dele. Um dos dons maiores que ele deu foi o dom da profecia. Mas isso é lei. E a palavra de Deus diz que ela nunca foi produzida por vontade de homem. Não é o homem que sente vontade. É claro que agora, nesse mundo atual que nós estamos, o próprio Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo 24, 25, que o mundo ia ficar ruim de viver e aí surgiam falsos profetas e falsos cristos. Quando Jesus se refere a isso, ele se refere a esse mundo atual que nós estamos agora. Nós estamos vivendo essa época, já perto do fim do mundo, muita dificuldade, muita guerra, muita fome, muito pai contra filho, filho contra pai. Chega o ponto dos inimigos do homem ser da sua própria casa, diz a palavra de Deus. E aí Jesus disse que surgiria os falsos profetas. E eu fui analisar, porque como a vida está ruim de viver, eles aparecem como alternativa. Eles aparecem como atraindo as pessoas sofridas e dizendo para eles que eles vão prosperar. Por isso que aí entra a pregação da prosperidade, dizendo que eles vão prosperar, que dias melhores ainda vêm. E essas profecias são falsas, porque muitas vezes você morre de velho esperando e essa bênção não chega. Mas o homem de Deus, o homem santo de Deus, está aqui a Bíblia dizendo, o homem que ora, ele tem profecia. Eu, por exemplo, não sou mais que ninguém, pelo contrário, eu sou um dos pastores mais humildes que a terra já deu. Mas eu já profetizei muito na minha vida. E não é porque eu quero, não. Está aqui a Bíblia dizendo, nunca é produzido por vontade do homem. Se fosse da minha vontade, eu profetizava logo primeiro para mim, dizendo que eu ia ficar bem, que eu ia ter uma casa boa, que eu ia ter carro. Por que eu vou profetizar por outro em vez de profetizar para mim? Mas não é por causa que eu quero, é porque Deus quer. Mas já falei muita coisa e muitas coisas aconteceram. Muitas coisas na minha vida durante o tempo que eu sou pastor. Eu abri a minha boca e era verdade. Eu orei nas pessoas e disse: você está doente. Isso assim, 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 assim. Deus está dizendo que é assim, assim, assim. E uma das profecias mais brava que eu fiz foi orar, eu estava orando e Deus mandava dizer para uma mulher que ela ia possuir uma casa quando não tinha alternativa, não tinha de onde tirar praticamente. E hoje ela está na casa dela, dentro da casa dela, e do jeito que ela pediu a Deus. Então, foi muitas profecias, delas boas, delas ruins. Já entreguei profecias que eu fiquei satisfeito de entregar, porque era muito forte, chega até morte, mas nunca Deus
me deixou envergonhado. Durante o tempo que eu trabalho na obra,